Dominando a física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar calor sensível e calor específico. Calorimetria é a parte da termologia que estuda uma forma de energia denominada calor. A quantidade de calor trocado entre dois ou mais corpos tem como unidade usual, o famoso SU, a caloria, que a gente representa pela sigla Cal. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de calor é o Joule. Relação entre as unidades. Olha só, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. E o múltiplo da caloria nós temos a quilocaloria. Uma quilocaloria corresponde a 1000 calorias, porque quilo corresponde a 1000. Olha a observação lá embaixo, que vai exatamente enfatizar isso. Ó, quilo, que a gente representa pela letra K, corresponde a 1000, é igual a 1000. Equação fundamental da calorimetria, o famoso calor sensível. Uma dada substância de massa m, ao receber uma quantidade de calor Q, varia sua temperatura de ΔT. A quantidade de calor Q ela é proporcional à massa m e também à variação de temperatura ΔT. Sendo assim, a razão Q dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura, ou seja, m vezes ΔT, é constante e depende do tipo de substância, além de, às vezes, depender da variação de temperatura, ou seja, do ΔT. A razão Q por m vezes ΔT, ou seja, a quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura, denominamos calor específico, que a gente representa pela letra C minúscula, no caso aí da substância. Logo, a relação de Q em relação ao produto da massa pela variação de temperatura, Q dividido por m vezes ΔT, é igual então ao meu calor específico, que é o Czinho. Então nós chegamos à conclusão que Q é igual a m vezes C vezes ΔT, ou seja, a quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico desse corpo vezes a variação de temperatura. E essa é a famosa equação fundamental da calorimetria. A gente brinca que essa equação é a equação do que-macete. No sistema usual de unidades, o calor específico é dado por, olha só, a unidade do calor específico vai ser igual à unidade da quantidade de calor, Qzão, dividido pelo produto da unidade da massa pela variação de temperatura, o m vezes o ΔT. Então eu sei o seguinte, que quantidade de calor nós trabalhamos em calorias, massa a gente trabalha em gramas e variação de temperatura, graus Celsius. Então a unidade de calor específico vai ser o seguinte, calorias por gramas vezes graus Celsius. No Sistema Internacional de Unidades, o calor específico é dado por, então, olha só, o calor específico vai ser a unidade de quantidade de calor, que é Joule, dividido pela massa, que no caso vai ser quilogramas no Sistema Internacional, vezes a variação de temperatura, que no caso vai ser em Kelvin. Então, a unidade de calor específico no Sistema Internacional vai ser joules por quilogramas vezes Kelvin. Observação. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Isso é para uma massa de 1 grama variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, isso significa que para eu aquecer 1 grama de 1 grau Celsius, no caso da água, é necessário 1 caloria de energia térmica. Temos que, então, ΔT é o quê? É a variação de temperatura. Então, a temperatura final menos temperatura inicial, que é o ΔF menos ΔI. Onde, então, ΔT é a variação de temperatura, ΔF é a temperatura final e ΔI é a temperatura inicial. Olha só, quando a variação de temperatura é maior que zero, ou seja, ΔT é maior que zero, isso implica que a temperatura final é maior que a temperatura inicial. O ΔF é maior que ΔI. Então, isso implica que a quantidade de calor é positiva, ou seja, é maior que zero, que é maior que zero. E isso implica que o corpo recebe, ou seja, absorve calor. Agora, quando a variação de temperatura é menor que zero, ou seja, o ΔT é menor que zero,
Isso implica que a temperatura final é menor que a temperatura inicial, ou seja, o θF é menor que o θI. Isso implica então que a quantidade de calor é negativa, ou seja, é menor que zero. Isso implica, no caso, que o corpo fornece, perde ou cede calor. A quantidade de calor, o Q, que varia a temperatura do corpo, é denominada calor sensível. Então, toda vez que ocorre variação de temperatura no corpo, eu digo que esse calor é sensível. Calor específico sensível, que eu represento pela letra C minúscula, é a característica de cada substância que indica a quantidade de calor necessária para cada 1 grama variar a temperatura de 1 grau Celsius. No sistema usual, é medida em caloria por grama vezes grau Celsius. No sistema internacional, em joules por quilograma vezes Kelvin. Definição de caloria. Define-se caloria como sendo o calor recebido por 1 grama de água, acarretando-lhe uma variação de temperatura de 1 grau Celsius entre 14,5 graus Celsius e 15,5 graus Celsius. Então vamos lá para os exercícios, pessoal. Olha só o que diz o primeiro exercício. Esse primeiro exercício caiu na FATEC de São Paulo. Olha só o que ele diz. A temperatura de um corpo de 20 gramas de massa varia com a quantidade de calor absorvida pelo corpo, de acordo com o gráfico abaixo. Qual o calor específico sensível da substância que constitui o corpo em calorias por grama vezes graus Celsius? Então ele dá um gráfico da temperatura em graus Celsius em função da quantidade de calor em calorias, em que inicialmente tanto a quantidade de calor quanto a temperatura pelo gráfico valem zero, e a temperatura final 25 graus Celsius e a quantidade de calor final 100 calorias. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Vamos lá. A temperatura de um corpo de 20 gramas. Opa, isso é a massa. Então anota lá, M igual a 20 gramas. Olha lá, de massa. Continuando. Varia com a quantidade de calor absorvida pelo corpo, de acordo com o gráfico abaixo. Então, ele dá o gráfico e através desse gráfico nós vamos tirar alguns dados importantes. Olhando para o eixo da abscissa, onde nós temos a quantidade de calor, eu vejo que eu tenho a quantidade de calor no final igual a 100 calorias. Então, anota lá, que é a quantidade de calor é igual a 100 calorias. Isso pelo gráfico eu obtive esse dado. Certo? E o que ele pede para mim lá no enunciado? Qual o calor específico sensível da substância que constitui o corpo em caloria por grama vezes grau Celsius? Ou seja, ele quer saber quanto vale o Czinho. Essa vai ser a incógnita no meu problema, o calor sensível. E voltando lá para o gráfico, eu tenho que a temperatura final, olhando lá na ordenada, vale 25 graus Celsius. Isso pelo gráfico. E a temperatura inicial, θ0, vale 0 graus Celsius, também analisando o gráfico. Então vamos lá. Para eu calcular a quantidade de calor sensível, o famoso que macete, qual que é a equação mesmo? Q igual a mvc vezes delta θ. Então vamos lá. Q é o que? A quantidade de calor que eu tenho. Pelo gráfico vale 100 calorias. Então anota lá. 100 é igual. A massa vale quanto? 20 gramas. Então 20 vezes o calor específico, que é o que eu quero determinar, a minha incógnita no problema, Czinho, vezes delta θ é o que? A variação de temperatura. Então, a temperatura final θ menos a temperatura inicial θ0. Então, vai ficar assim. 100 é igual a 20 vezes C, tudo vezes, quem que é o θ? Θ é a temperatura final. Então, é 25 menos quem que é θ0? A temperatura inicial vale 0. Então, vai ficar assim. 100 é igual a 20 vezes C, 25 menos 0, então, vezes 25. Então, vai ficar 100 igual a 20 vezes 25 dá 500 vezes C. Invertemos os lados, vai ficar 500C igual a 100. Isolando C, C igual a 100, 500 estava multiplicando, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, dividido por 500. O que eu faço com esses zeros que estão sobrando no numerador e denominador? Eu corto. Então, vai ficar C igual a 1 quinto. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, descubro que o calor específico dessa substância vale 0,2 calorias por gramas vezes grau Celsius. Lembrando que esse exercício é um exercício dissertativo, portanto eu tenho que escrever a resposta no final. Como ficaria então? Resposta. O calor específico sensível da substância que constitui o corpo é 0,2 calorias por gramas vezes graus Celsius. Olha o que diz a questão de número 2. Essa questão caiu na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quando a temperatura de 100 gramas de água, o calor específico
4,2 joules por gramas vezes Kelvin. Diminui de 25 graus Celsius para 5 graus Celsius a liberação de calor. É correto afirmar que a quantidade de calor liberada pela água é, letra A, 8.400 joules, letra B, menos 8.400 joules, letra C, 2.000 dividido por 4,2 joules, letra D, menos 2.000 dividido por 4,2 joules, e letra E, menos 84 dividido por 100 joules. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Quando a temperatura de 100 gramas de água, dado importante, massa, então nota lá, M igual a 100 gramas. Continuando, calor específico, 4,2 joules por grama vezes Kelvin. Calor específico de quem? Não é a água que está anteriormente, então calor específico da água. Então é o calor específico da água, anota lá. Czinho, que é o calor específico da água, igual a 4,2 joules por grama vezes Kelvin. Continuando. Diminui de 25 graus Celsius para 5 graus Celsius. Então quer dizer que 25 graus Celsius é a temperatura inicial e 5 graus Celsius é a temperatura final. Então anota lá. Θ 0, 25 graus Celsius e θ 5 graus Celsius. Continuando. A liberação de calor. É correto afirmar que a quantidade de calor liberada pela água é quanto? Então ele quer o quê? A quantidade de calor. Então Q vai ser incógnito no meu problema. Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a variação de temperatura. Então vamos lá. ΔT é a variação de temperatura entre a θ menos θ 0, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Então ΔT vai ser temperatura final θ, que é 5 graus Celsius, menos temperatura inicial, que vale 25 graus Celsius. Se eu fizer 5 menos 25, eu descubro que a variação de temperatura, ou seja, o ΔT é igual a menos 20 graus Celsius. Como eu sei que ΔθC é igual a ΔθK, ou seja, a variação de temperatura na escala Celsius é igualzinha à variação de temperatura na escala Kelvin, então eu digo o seguinte, que a variação de temperatura na escala Celsius, ΔθC, é igual à variação de temperatura na escala Kelvin, ΔθK, que vale então também menos 20 Kelvin. E agora, utilizando a equação do calor sensível, a famosa equação do Ki-Macete, Q igual a mvc vezes Δθ, ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, eu descubro que a quantidade de calor que eu quero determinar é igual a massa, que vale o quê? 100 gramas vezes o calor específico, que vale 4,2 joules por grama vezes Kelvin, né? Vezes variação de temperatura que eu acabei de descobrir, no caso aí em Kelvin, né? Que é o que o calor específico é dado na unidade no sistema internacional, então vale menos 20 Kelvin. Então vai ficar como? Quantidade de calor é igual a 100 vezes 4,2, que dá 420, vezes menos 20. Quando eu faço 420 menos 20, eu obtenho menos 8.400. Então eu descubro que a quantidade de calor é igual a menos 8.400 joules. Observe que a quantidade de calor ela é negativa, porque ocorre liberação de calor, ou seja, é um processo exotérmico. E isso me dá a resposta de letra B. Então é isso, pessoal. Esta foi uma breve aula. Eu ficaria muito contente, feliz, se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física. E excelentes estudos para todos.